Alô, você que nos acompanha no nosso podcast, seja muito bem-vindos. Hoje eu quero começar com vocês refletindo no seguinte pensamento. Se uma coisa ela tem preço, ela pode ser substituída por alguma coisa equivalente. Porém, se essa coisa não admite equivalência, aí sim a gente começa a compreender dignidade. Então, por que eu peguei esse pensamento de dignidade hoje? Porque a nossa convidada de hoje, ela traz dignidade no DNA dela, ela traz dignidade na alma dela. A palavra digna já é inclusa no nome da empresa dela. Ela não admite troca, ela não admite substituição, ela não admite nada menos do que entregar para o cliente final dela um produto de qualidade, uma condição digna de moradia. Ela é empresária, empreendedora. Hoje a gente vai conversar com a Evelyn Mello. Oi, Tudo bem, Evelyn? tudo bem? Quero agradecer a oportunidade já desde já. E é isso, bora lá. Como é que você tá? Como é que foi para chegar aqui? Faz horas que a gente estava marcando esse podcast nosso, né? Sim, consegui estar aqui hoje porque não é sexta-feira da quinzena dos pedreiros, né? Senão não estaria aqui. Ó, eu te agradeço, viu, você dispor um pouco do seu tempo, tá? Hoje eu tenho presente para você. Ah, obrigada. Esse é seu, tá? Deixa eu abrir aqui. Quando eu era criança eu aprendi que se a gente rasga presente, a gente ganha mais. Mas é Ah, uma eu quero. camiseta Ai, que legal. do Obrigada mesmo. podcast para você usar já já. Tirar uma foto. Evelyn, vamos começar falando um pouco de você, da sua infância, como é que foi antes de falar da sua empresa, né, do seu modelo de negócio, Certo. É, estudo, criação. ok. Eu acredito que normalmente quando eu vou falar de mim, não falo que não tem como falar antes da minha família, né? Os meus pais são minha fonte de inspiração. Meu pai sempre foi vendedor de móveis. E minha mãe foi a primeira empreendedora que me inspirou, que ela lavava roupa e comprou um carrinho de cachorro-quente para empreender. E acabou que o carrinho de cachorro-quente virou a fonte de renda da família maior. Porque do carrinho de cachorro-quente ela fez a lanchonete, que é onde eu comecei a trabalhar, e que sustentou a casa para ter um carro, uma reformar a casa, que foi a fonte de renda de muitos anos da nossa família, né? Então, nasci e vivi e ainda vivo na periferia de Campo Grande, onde estudei em colégio particular, mas eu sempre fui bolsista, corri muito atrás dos meus sonhos, não consegui passar na universidade pública, então fui para a universidade privada, aonde fiz o financiamento estudantil que vou pagar há uns 15, 20 anos da minha vida, porque é a oportunidade que eu tive. E moro no mesmo bairro até hoje, onde a Digna também atua, o escritório nosso. E é isso. Eu não tenho vontade de sair da minha origem, da onde eu estou. Me sinto. É o meu lar, né? A sua empresa, o seu trabalho, eu acho assim que das empresas que eu trouxe até agora e das que eu tenho visto, ele trabalha com um lado mais humano, sabe? Você tem um projeto social muito legal. A Digna Engenharia, ela atua. Qual que é o seu público-alvo? Você visa as pessoas que têm uma condição financeira menor? Como que funciona? O nosso público-alvo é o público de baixa renda. Então, o que acontece? São um público que é doméstica, assalariado, aposentado, pessoas que têm uma renda de um salário mínimo. Mas, Evelyn, eu tenho uma renda maior. A gente atende todos os públicos. Só que o nosso público-alvo de início era o público de baixa renda. Por quê? A Digna nasceu por causa de uma dor da minha família. Então, que nem os meus pais, eu via de juntar o dinheiro durante 5, 10 anos da vida para poder fazer uma reforma. Aí você colocar na mão de um pedreiro e a pessoa ou fazer errado, ou a pessoa pegar o dinheiro e ir embora. Ou você queria você comprou um material, aquele material foi instalado de forma incorreta. Então, assim, eu nem julgava tanto a questão do pedreiro ter feito errado, porque às vezes ele não tem conhecimento para isso. Ele não estudou, às vezes não teve essa oportunidade. Então, esse público que eu queria, eu falei, eles têm que ter poder de escolha, né? Aí eu via que a engenharia era muito elitizada, é ainda. Sim. Ah, é uma profissão. Eu vou reformar meu banheiro, mas como nunca que eu vou ter dinheiro para contratar um engenheiro? Até construção de casa. A pessoa às vezes vai construir sua casa e fala,
Eu não tenho condições, é direto com o pedreiro. Aí é onde acontecem as patologias de erros, assim, que às vezes não tem como arrumar depois. Então, foi aonde eu fui atrás desse... Eu me perdi. Tá, eu falei sobre a questão da casa, tá? Onde você via que as pessoas não tinham acesso a uma A poder... É, arquitetura, uma engenharia, um poder aquisitivo baixo. porque a engenharia é para quem tem dinheiro. Eu falei, Certo. não, a engenharia cabe em qualquer local. Eu falei, vamos quebrar esse tabu que só quem tem dinheiro, quem tem uma classe A, pode ter. Eu falei, eu como engenheira, como profissional, eu estudei para fazer com que a obra acontecesse de acordo com o padrão construtivo de cada cliente e de cada condição financeira. Então, assim, se a pessoa, Evelyn, eu tenho X, então eu vou ter que criar alternativas, ver materiais que essa pessoa cabe no bolso dela. E, claro, aí vem outra pessoa que é classe A. Então, a gente tem outras alternativas de construção. Então, a Digna é para isso. É todos, né? Eu falo, a moradia, a dignidade é um direito que todo mundo nasce com ela, né? E, através da minha profissão, eu tento levar. Esse pensamento você já tinha ele antes de prestar vestibular, antes de começar a cursar a sua faculdade? Você já tinha essa ideia? Como é que foi? Eu, desde criança, tive muito um lado social, de fazer projetos sociais em igreja, na escola. Então, eu sempre atuava muito em ONGs. Eu já fui voluntária até na ACC, durante 3 anos da minha vida. Eu ia toda segunda-feira fazer trabalho voluntário. Só que eu não tinha conhecimento do terceiro setor, do 2.5, que é a Digna. Não é uma ONG e é uma empresa, mas é uma empresa com impacto social. Então, eu não tinha a ideia que existia isso. Só que, em outros estados, como São Paulo, isso já está sendo fomentado há muito, está muito já avançado. Então, eu estava trabalhando numa empresa como estagiária e o meu chefe, eu comentei com ele sobre, eu falei, nossa, eu queria muito atuar na área da engenharia, mas na área social. Aí ele começou, estuda o setor 2.5, estuda o que é uma aceleradora de ideias, e o que é uma incubadora. E aí eu fui começando a estudar. E aí abri um edital em São Paulo, pela uma das maiores aceleradoras de ideias de impacto do Brasil, se não for a maior, que é a Artemisia, e buscando negócios na área da habitação no Brasil. Aí foi onde a gente se inscreveu. De 380 projetos inscritos, a gente ficou entre os 15. Aí foi onde eu fui para São Paulo, concorri a uma premiação, onde eu fui acelerada, tive muitos mentores, grandes empresas, indústria, como a Gerdau, o Vedacity, a Tigre, foram as pessoas que estavam participando de tudo isso. A gente teve um desafio para bater aqui em Campo Grande, como todas as outras empresas, que era do Nordeste, do Rio, São Paulo. E dentre os 15, eles escolheram 3 para ser destaque, e a Digna ficou entre eles. E aí a gente ganhou um capital semente, que na época eu falei, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Paguei as continhas que a gente tinha e investi na parte contábil, porque eu já não podia ser mais MEI, eu tinha que migrar para o ME, é uma parte que eu não fazia ideia, e foi onde eu investi nisso e consegui também que nessa apresentação, que é igualzinho aquela questão dos tubarões lá, que você vai apresentar, tem uma banca, você tem 5 minutos para apresentar a sua empresa e 5 minutos para levar chibatada de perguntas, né? Então, você tem que saber quanto você paga de imposto. E pensa, eu recém abrindo uma empresa, estruturando tudo isso e tendo que encarar. E lá nesse dia estava um doador anjo, uma pessoa anônima, olhando todos os projetos. E aí, depois que eu fui embora, eles entraram em contato comigo, que ele ficou interessado. E há 5 anos a gente tem uma parceria incrível. 5 anos é o tempo de existência da Digna? Isso, desde 2018. E esse investidor anjo, ele te faz um repasse mensal para a empresa? Isso, é mensal. Toda virada de ano, em janeiro, a gente faz um contrato de parceria para o ano inteiro. Então, é separado por ciclos. Então, a cada 2 meses, a gente executa em torno de 3 a 4 obras, né? Essas obras são onde ele faz o repasse do dinheiro, comissão de nota fiscal, tudo bem organizado, a gente emite relatório, a gente executa essas obras. As pessoas são pessoas que vivem em situações insalubres, que têm problema de patologia, não tem reboco, não tem piso, não tem água encanada dentro da casa. São pessoas que têm doenças por causa da forma que elas estão vivendo, morando, né? Então, elas ganham isso, a gente entra com todo o material, com toda a mão de obra e com toda a gestão.
A gente executa a obra, emite relatório, faz uma prestação de contas e, graças a essa transparência que a gente tem, todo ano ele renova o contrato. Entendi. Você falou que vocês fazem quantas obras? São de 3 a 5 por mês? Isso, normalmente, cada ano às vezes altera, né? Às vezes é 24, 35 anual, né? Então, às vezes tem ciclo que é 4 obras, tem ciclo que é 2, que é eles que organizam tudo no contrato, como que vai ser o calendário das obras. E a inscrição ou a concorrência das obras, como é que funciona? Atualmente, como o número é bem estreito, a gente não, infelizmente não consegue atender um público muito grande, a gente tem alguns pontos com agentes sociais dos bairros, né? Que faz um banco de dados, que às vezes elas vão na casa, né? Assistente social, e fala, Evelyn, olha, eu fiz uma pesquisa para você, então eu tenho algumas pessoas chaves que traz para mim. Ou até pessoas que entram em contato com a gente mesmo, pelo Instagram, Facebook, ou WhatsApp, que aí a gente vê, manda foto, relatório, explica como que é a situação da família. E quando a gente abre vaga, a gente vai até a pessoa, para a gente fazer uma análise. Esse banco de dados que é levantado por essas pessoas, então, elas levantam um número X, né, de pessoas que podem concorrer. E daí desse número de pessoas que podem concorrer, vocês ainda fazem uma averiguação para ver quem tem uma condição por mais merecimento. A questão mais assim construtiva mesmo, é o padrão. A gente tem uns critérios referentes. A casa tem reboco, quantos quartos tem, qual é a renda familiar, quantas crianças, tem idoso, tem gestante. A gente chegando numa casa dessa, a gente já consegue identificar se a pessoa tem um perfil ou não. Porque, assim, é uma situação bem complicada. Tem pessoas que não têm banheiro em casa. Assim, então, tem pessoas que querem, eu quero participar porque eu quero trocar o piso da minha casa. Então, você já vê e fala, não. É porque, assim, a gente tem um padrão já definido, tanto com o doador, ele fala, Evelyn, não tem por que pintar a casa de uma pessoa que, eu só quero pintar, dar uma renovada, colocar forro. Sim, a gente coloca forro, mas quando é no cômodo inteiro, reboca. A parte elétrica é algo muito preocupante também pra gente, porque é algo que pode pegar fogo. A questão do reboco gera mofo, umidade. Então, muita pessoa que tem doença como alergia, que às vezes a pessoa, eu tenho uma rinite, mas tem criança que passa mal, tem asma, e a pessoa não tem condição de dar uma qualidade de vida para o quarto de uma criança. Então, a gente tem todo um critério de urgência que a gente coloca para, não, essa pessoa já vai para esse ciclo que é mais emergencial, né? Então, a gente analisa mais o padrão construtivo da casa, depois a gente vai para a renda, quantas pessoas tem. E essas pessoas que concorrem, essas pessoas que ganham essa reforma, essa obra, elas ganham 100% ou elas entram com uma parte em valor? 100%. 100%? 100%. Eu estava vendo lá no seu Instagram, né, pesquisando, tem uns indícios que vocês fazem levantamento, que fazem um agendamento de visita, né? Isso. Aí vocês fazem um orçamento. Esse orçamento ele vai até R$ 10.500? Isso. Ou ele não tem limite? O que acontece? A gente atende 3 tipos de público. As pessoas de filantropia, que é onde as obras que são doadas, que as pessoas não pagam nada, né? A gente reforma um cômodo da casa, a gente não consegue reformar a casa inteira, que vem desse recurso lá de São Paulo. A gente tem um público que é o público de baixa renda, mas que eles querem contratar o nosso serviço. Evelyn, meu sonho é reformar meu banheiro. E eu tenho condições de pagar por ele. Porque, assim, infelizmente, o brasileiro tem muito aquela questão de eu quero ganhar tudo. Você que reforma banheiro de graça, eu quero ganhar. Então, a gente não vai dar nada. A gente, entre ajudar o mundo e ganhar dinheiro, a gente fica com os dois. Então, as pessoas solicitam o orçamento, a gente faz o orçamento, e a pessoa tem a condição de pagar parcelado no boleto. Então, como assim, Evelyn? Vocês que pagam a obra, a gente tem uma parceria com a financiadora social lá de São Paulo, que é a Nova Vivenda, que eles eram uma startup também na área de reforma e que eles viraram uma fintech. Então, eles liberam recurso até R$ 10.500. Vamos supor que a obra ficou 15, a pessoa dá uma entrada referente ao valor que ultrapassou, e a gente faz uma análise do nosso sistema, aprovou os 10 mil, aí a pessoa pode pagar até 30 vezes no boleto. Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu estava fazendo a pesquisa para vir conversar com você, uma das coisas que me chamou bastante atenção
foi no Instagram da sua empresa, tinha a foto de um rapaz que ele estava, vocês fizeram a obra dele, né? E ele estava com uma criança no colo. E aí tem até um vídeo que você fala daquilo, acho que ele era pai solteiro, tal. Como é que foi esse atendimento, essa situação? Então, esse atendimento foi para um próprio funcionário nosso, ele é servente, né, trabalha como auxiliar dos pedreiros, e ele é pai solo. E a assistente social entrou em contato com ele falando o seguinte: se ele não melhorasse o padrão, pelo menos do quarto da filha dele, ele perderia a guarda. Então ele entrou em desespero, eu peguei e consegui, fiz uma proposta emergencial e mandei pro pessoal do doador, e eles aprovaram. E a gente fez, assim, o máximo. Então, até móveis, a gente entrou com móveis, a gente pintou, a gente colocou forro de gesso, porque a casa era muito quente. Então, diminuiu em torno de 6 graus lá dentro. Então, a questão até de pessoas que estavam sabendo o que estava acontecendo, começou a doar até roupa para bebê, né? E só que assim, como que você sabe que você gerou impacto para uma criança? Porque ela não fala, ela é um bebê. Ele feliz, grato. Só que eu tirei uma foto para mandar a proposta, que eu precisava colocar o morador. Aí ele estava segurando a filhinha dele, eu falei: fulano, deixa eu só tirar uma foto sua. Daí eu tirei a foto, não pedi para ele fazer caras e poses, nada. Depois, quando a gente entregou, eu falei: deixa eu tirar uma foto de vocês no mesmo ângulo para eu poder encaminhar, né? E aí, quando eu cheguei em casa, que eu olhei a foto da Isa, ela sorrindo, eu falei: é disso que a gente está falando. Então, o sorriso dela já disse tudo, a gratidão. Então, nos momentos difíceis que eu sempre gosto de olhar para aquela foto, porque eu falo: não dá para a gente parar. Então, não tem eu falo que a gente não tem a ver com reforma em si. A pessoa: como assim, Evelyn? Você mexe com obra? Eu falo: tem a ver com transformação depois que a gente vai embora de lá. Então, o impacto na vida de cada pessoa, né? Que nem ele, de ressuscitar os sonhos daquele pai, né? De dar um conforto melhor para aquela criança. Ele falar: olha, vou levantar, vou reformar o restante da minha casa, eu vou continuar trabalhando, eu vou conseguir dar o melhor para minha filha, eu não vou perder a guarda da minha filha. Então, esse é o resultado final que a gente, assim, faz com que a gente, no momentos difíceis que a gente quer parar, a gente prossiga, sabe? Que vale a pena continuar. Isso deve ser uma satisfação para a alma, assim, que não tem preço, né? Não, não tem. É algo que eu falo assim. Às vezes, Evelyn, você poderia estar trabalhando numa empresa como engenheira civil, ganhando uma remuneração que você não ganha atualmente como empreendedora. Só que o que eu ganho no meu dia a dia, às vezes eu falo para investidores, falo: vem passar uma semana, vem ver a diferença, que nem eu posto muito para os meus seguidores, a diferença, porque às vezes eu estou numa casa de um sobrado que vale milhões, fazendo obra. E aí, no mesmo dia, eu tô numa favela, entrando aonde a pessoa lá, às vezes, não tá nem ligando, uma pessoa de alto padrão, pro piso que tá colocando. Ai, tá bom, se eu não gostar, depois eu troco. Só que, às vezes, o resto que essa pessoa tá tirando, que é uma janela, eu tô colocando pra uma pessoa que tá grata porque não tinha uma janela, que era com lona, que a porta nem tinha porta. Então, assim, é muito gratificante, assim, transformar a sua profissão como fonte de transformação na vida de alguém, sabe? O começo da Digna foi difícil para você? Foi. Porque assim, igual você mesmo falou, né? Quando uma pessoa ela vai em busca de conhecimento, ela busca uma faculdade, visa-se muito essa coisa do status, né? Então, assim, você fez engenharia civil, com certeza você deve ter tido a oportunidade de ir para uma empresa grande ou até buscar uma proposta tal, mas você já tinha esse pensamento enraizado dentro de você. E você falou que a Digna está com 5 anos, ela é recente, né? Uma empresa, ela ainda está começando a ficar firme, vamos assim dizer, seja em qualquer ramo. E Sim. como é que foi abrir mão dessa outra possibilidade de trabalho, desse outro mercado de trabalho e seguir com a Digna, assim? Como é que está sendo isso, na verdade? Entendi. Então, o começo da Digna foi extremamente difícil, mas eu falo que desde criança a gente é acostumado a lidar com as diversidades, né? A gente que vem de baixo, não é fácil nada. Aí eu queria estudar no colégio onde o ensino era melhor, mas como que meus pais iam pagar? Então é onde eu ia lá: eu posso fazer uma prova de bolsa, eu posso trabalhar na escola.
Fui atleta também para poder ter bolsa também nas escolas, para não passei na faculdade pública, mas eu ficava pensando também como que eu ia ficar na faculdade pública e me bancar, né, que é integral. Eu fui mãe cedo, eu estava no meio da minha faculdade também, me tornei mãe, casada, então no meio de uma faculdade extremamente difícil, e nunca foi fácil. Durante a faculdade eu não queria a digna só para mim. Eu chamei vários amigos da sala, né? Aí entra naquela questão de status. Evelyn, eu não estudei para trabalhar para pobre. Foi isso que eu escutei. Então eu falei, ok. E eu vou para um nicho de cliente que não tem atendimento. Então se você for ver, eu falei assim, ninguém atende esse público. Então se eu ganho 200, 300 de um público que são milhões, quanto que eu vou ganhar? Então, assim, eu quero ganhar o meu salário, sim, eu tenho sonhos para realizar, mas eu quero transformar a vida de pessoas que não têm atendimento. A Digna, eu não tive nenhum valor, eu vou pegar 50 mil, R$ 1.000 que fosse para me começar a investir na empresa. Eu peguei o cartão de crédito do meu pai, que eu tinha um cartão comigo, e eu consegui uma cliente que ela falou assim, eu vou te dar entrada para fazer minha varanda. Falei, ok, com esse dinheiro eu pago a mão de obra, o restante, o material eu compro no cartão. E se ela não me pagar, eu tô lascada, porque eu parcelei ainda no boleto para ela na época, na promissória. Só que, graças a Deus, ela fez certinha e ela tinha um dinheiro à vista, só que ela não me conhecia, então ela queria ver se eu ia trabalhar certinho. Foi assim, essa primeira obra deu tudo errado, porque não tinha experiência nenhuma com execução de obra. Isso foi muito cruel. Nesses 5 anos, 2 anos eu só tomei prejuízo, por causa de mão de obra, por causa de fornecedor, por causa também da minha inexperiência. Só que eu também não me culpo porque não tem como você chegar no local e falar assim, me vê R$ 5.000 de experiência. Experiência é o dia a dia com erros e acertos. E tá tudo bem. E agora, esse ano, ano passado a gente terminou de pagar todas as dívidas de todo que a gente nunca conseguiu juntar caixa por causa dos prejuízos que a gente tomou. E esse ano a gente está começando a organizar a empresa, a ficar no azul, não é nem no verde ainda. Eu falo que a Digna é igual uma criança, ela tem 5 anos. Então eu não posso exigir que ela se comporte como uma adulta, né? Ainda mais que a gente começou sem investimento nenhum. Então, assim, sobrava R$ 200, a gente financiava uma outra obra, que antes a gente financiava as obras. Não tinha uma parceira financeira, não existia isso. Então foi com a cara e com a coragem tentando fazer acontecer. Eu quero reformar o banheiro, eu tenho R$ 1.000. E o banheiro custa 4. E aí? A gente às vezes tinha um dinheiro no caixa, a gente fazia a obra à vista e a pessoa ia pagando de R$ 400 por mês, 10 parcelas de R$ 400, né? Então, assim, estamos começando a andar, a gente estava engatinhando e acreditando que os anos vai ser melhor, sabe? A gente tá mais experiente, amadurecemos bastante. A gente organizou o que estava errado, a gente trocou equipe, a gente fez um time legal de execução e estamos tentando expandir cada vez mais. A pandemia afetou vocês de alguma maneira? Se eu te falar que ela afetou a gente de forma reversa, de forma positiva, isso foi assustador. Porque a gente estava, meu Deus, todo mundo tá fechando, a gente já me preocupei, falei, e agora, como que vai ser? Só que muitas pessoas foram trabalhar em home office. E aí, como que essas pessoas, elas têm dignidade na casa delas? Elas têm um conforto? Às vezes não tem. A galera que perdeu o emprego foram empreender. Vou fazer bolo, vou fazer bombom. Mas como que é a cozinha delas? Às vezes a cozinha não tem salubridade nenhuma. Então, foi onde as pessoas começaram a vir atrás da gente. Pessoas, às vezes, que não tem a parte elétrica, não tem ventilador, tá tendo que colocar o notebook. E a empresa não sabe disso. Aí é onde eu estou lançando um novo projeto para que as empresas olhem para condições habitacionais dos seus funcionários. Porque às vezes elas pedem para a pessoa trabalhar em home office, só que ela nem sabe que a pessoa não tem banheiro na casa dela, né? Que a pessoa não tem luz na casa dela, não tem um conforto mínimo, a casa é muito quente, o telhado é muito baixo. Então, assim, é de falar para as empresas, ei, vamos dar uma olhada, e é possível a gente criar um projeto, né, com dedução de imposto de renda, onde as empresas possam converter para os seus próprios funcionários, né, um conforto na casa deles. Enfim, espero que isso dê certo. Entendi. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Esse conceito empresarial humano, ele é uma coisa intrínseca sua, né? Claro.
E numa das fotos que eu tava vendo assim, você tava com uma camiseta de fé, tava escrito fé. Como é que é a questão da religião em você assim? Você Na verdade, a Digna é um ID que Deus falou para mim ir. É, você se sentiu direcionada, tocada por Deus de alguma? sim, Sim. sim, e 100%. Eu sou cristã, sou evangélica. Eu falo que a Digna não era algo que se fosse para mim poder escolher, eu escolheria, porque é um caminho árduo. E a questão de. A minha religião, a minha fé, é o que me fortalece para não desistir. Então, toda vez que eu quero desistir, é a palavra que fala: Evelyn, não, você não tem escolha. Eu te chamei para essa multidão. Então, continue que eu vou te honrar nisso. Então, eu creio. Até falo para meus pedreiros: eu falo, gente, é como se a gente estivesse construindo uma arca onde nunca choveu, mas Deus falou para mim que vai vir um dilúvio. Então a nossa prosperidade vai vir disso, os nossos sonhos vai vir disso. E os nossos próprios pedreiros já entenderam que o nosso propósito é esse. Então não tem como desistir, é isso. É um ID. Eu acredito que eu sou apenas uma ferramenta. Eu estou pegando a profissão que eu tive a oportunidade, que eu falo que sou uma privilegiada de ter conseguido, é para converter para o bem. Então, assim, é um caminhar que não tem para. É só esse. Então, eu fui 100% direcionada por Deus. A Digna hoje tem quantos colaboradores? Você trabalha? Assim, diretamente a gente tem em torno de 20 pessoas. 15 a 20, mas indiretamente outras pessoas. São vários, muitos fornecedores, né? Que a gente precisa ter uma rede muito grande. Então, assim, eu posso até passar depois para vocês os dados que eu passei recentemente, o número de obras que a gente já executou, o quanto faturamento bruto, quanto que a gente gerou de emprego. A gente também gosta muito de comprar materiais do bairro para também incentivar os empreendedores locais também. Quantas pessoas indiretamente e diretamente a gente conseguiu impactar, né? Mas é bastante pessoas. Esse pensamento, essa ideia de favorecer os pequenos empresários é uma coisa que eu acho que todo mundo tinha que, nós todos tínhamos que executar isso, sabe? Porque o grande, ele por si só, ele já se mantém, ele já caminha sozinho, né? Sim. É como se fosse uma engrenagem que se você favorece os pequenos empresários ali, gera-se mais emprego, o dinheiro ele circula mais, Sim, né? isso mesmo. Ele é bastante interessante. Eu vi lá que você tem uma participação e o que é o Living Lab? O Live É Lab, Living Lab? isso, Certo. é o polo de inovação do Sebrae aqui no estado, aqui, e a sede aqui em Campo Grande. É muito incrível, é para startups, onde tem mentoria. Quando eu voltei de São Paulo para Campo Grande, eles vieram entrar em contato comigo, que eles estavam com edital para pegar negócios sociais. Porque aqui em Campo Grande tem vários negócios sociais incríveis. Tem pessoas que têm um coworking de costura. É incrível. Que tem a Beatriz, que é na parte mais de pegar um material alternativo alimentício e local aqui do Pantanal. Tem pessoas que mexem com eco bags, enfim, tem diversas empresas aqui em Campo Grande e tem pessoas que não sabem. Então, às vezes, o Sebrae é para quando eu quero abrir uma empresa, eu quero abrir um MEI. Não. Tem o Live Lab, a área de tecnologia tem várias startups que são incubadas lá dentro, onde, um exemplo, eu tive mentoria de economista, na parte administrativa, na parte de marketing, o networking também, de apresentar pessoas assim que se eu fosse bater na porta, eu não ia conseguir. Que nem eu tive mentoria com o Mackenzie, que é um dos melhores mentores da América Latina. Tava aqui Isso no na Live Li- Lab, Aham. isso. A Living Lab é uma empresa que ajuda a impulsionar, Isso. ajuda... É como se fosse uma aceleradora aqui de Campo Grande. Sim, entendi. Isso. O local lá é incrível, é como se você estivesse na Google. Assim, tudo é inovador. Tem muitas palestras, assim, de verdade, muito boas. Tanto na parte jurídica. Você tem patente do seu nome? O que é patente? Que às vezes eu quando abri a Digno, nem sabia o que era isso. Né? Hoje eu tenho tudo, a patente da marca, mas são coisas que vão qual que é o seu plano de negócio? Quem são seus clientes? Vamos criar um plano de negócio? É bem legal, bem incrível. Recomendo. Entendi.
Quando você conheceu a Living Lab, na verdade, ela chegou em você, então, quando você veio de São Paulo para cá? Isso, através de reportagem, né, e das redes sociais, acabaram que entraram em contato comigo, né? Aí eu fui lá conhecer, me inscrevi no edital, né, e acabei passando. Foi durante, eu acho que mais ou menos, quase em torno de 2 anos que eu fiquei incubada lá com o Sebrae, com o Live Lab. Aprendeu bastante coisa? Muita, muita. E é coisas que eu falo assim, o conhecimento tem que ser dissipado. Eu não posso morrer com conhecimento. Então, muita gente que entra em contato... Evelyn, eu estou me formando em arquitetura, estou me formando em engenharia. Qual conceito que você me dá um conselho? Você me dá alguma... Vamos marcar uma reunião, eu te passo tudo que eu sei. Pensa nisso. Fala, não, ó, não faz isso aqui porque eu errei, eu já fiz isso. Então, assim, passando tudo para frente. É muito conhecimento que eu tive e que eu exerço no meu dia a dia. Você já rodou o estado dando palestra, fazendo algumas coisas do tipo ou não? Já fui até na cadeia. Eu fui na cadeia masculina, fui em duas cadeias daqui de Campo Grande e no feminino também. Foi muito bom para mim como Você vai pessoa. falar da sua história lá. Sobre empreendedorismo social. Que, assim, fui lá para não julgar o erro de ninguém, acredito que já estejam pagando, e sim para escutar. Falei, quem aqui tem sonho, quem quer empreender lá fora? E a gente ficou falando sobre negócios, né? Lá dentro do presídio. Falei, gente, tem um mundo lá fora esperando para quando vocês saírem e bora inovar. Porque se para quem nunca cometeu um erro, não foi preso, já é difícil o mercado, infelizmente o preconceito existe, né? E vocês vão ter que passar por cima disso. Eu já rodei o estado palestrando, eu já fui para Brasília palestrar para prefeitos do futuro, um evento muito incrível que tem todo ano em cada estado, mas normalmente sempre é em Brasília. Fui para Recife, já estou rodando São Paulo, fui bastante, participei de tese na área social da habitação que lançou em São Paulo. Eu estava também participando, fui em feira de construção. Eu tenho uma parceria bem legal com uma indústria que é a Veda City, que me chamam para participar de programas deles, sabe, para falar para os funcionários em eventos de Construtec. Já palestrei bastante, um pouquinho já. Esses convites, essas visitas que você foi, elas foram de empresas que chegaram até você, na verdade, né? Isso. Já conhecendo seu trabalho, eu acredito que pelo digital, né? Sim, pelo digital e lá em São Paulo, porque lá é triste dizer isso, só que as grandes empresários, eles te escutam, eles querem saber. Aqui em Campo Grande é muito fechado. Então, às vezes, você chega ali com o seu portfólio para um material de construção, a pessoa não quer nem te receber. Às vezes, você quer chegar no poder público e falar, olha, eu sou aqui de Campo Grande, eu quero apresentar minha empresa para poder fazer a diferença. Você nem é recebido. Então, assim, lá é mais fácil. Então, o network que eu fiz lá em São Paulo acabou que, às vezes, eu vou lá para Mato Grosso do Sul. Vai lá falar com a Evelyn, vai lá no escritório dela tomar um café com ela. Então, foi esse network que a gente fez que, assim, eles vieram até mim, né? E alguns eu vou atrás também, gente. Eu mando e-mail, vou nas redes sociais e tento marcar reunião para poder me apresentar também, né? Claro, eu acho que você, quem tem a oportunidade de ver tanto a sua rede social quanto da sua empresa, vê que eu acho que você não é só engenheiro, você é um pouco de pedreiro ali, você coloca a mão na massa mesmo. Sim. E essa parte comercial, com certeza, tem que partir de você, né? Tem. Eu acho que a sua empresa, com certeza, ela está em crescimento, ela está em ascensão, mas todo o começo, até você um dia ter essa parte de marketing, essa parte comercial, vai ter que ser você mesmo. Eu teve uma fase que eu fiz uma reunião com a equipe de marketing, eu falei, gente, eu sempre fazia sozinha, postando stories, era algo mais simples, né? Amador. Mas e aí? Eu tô pensando em parar de postar as coisas, o que vocês acham? E se você deixa a gente fazer um estudo, né? Evelyn, as pessoas gostam de ver você na obra. Não tem a ver com... Tem um monte de perfil de pessoas postando sobre o dia a dia de obra, sobre dicas. Cara, posta o dia a dia de uma pessoa que é simples, porque as pessoas se sentem representadas. Porque mostrar uma casa, que nem tem aqueles irmãos à obra, todo mundo assiste lá, é um sonho de consumo. Só que a pessoa fala, poxa, eu não tenho milhões de dólares para fazer uma reforma, para comprar uma casa. Então, quando eu posto o dia a dia de uma obra de uma pessoa que está fazendo reforma de uma cozinha, elas se sentem representadas, né? E falou, Evelyn, aparece, a marca da Digna, Digna e Evelyn são a mesma coisa, né? Então, por isso que, às vezes, é muito semelhante o meu perfil pessoal com o perfil da Digna, né?
A maioria das coisas que tem em um, tem no outro, né? E é isso. Ah, mas você chega lá um dia, sim. Com certeza, não tenha. Eu acho que você não tem que ter dúvida, não. Acho que você não tem, né? Dentro de você mesmo, você não deve ter essa dúvida. Mas já já, quem sabe você tá fazendo obras milionárias aí, igual você falou, você é nova ainda. Já está começando a rodar o Brasil, daqui para fora vai ser um pulo rapidinho. Seria incrível. Eu falo assim, Evelyn, você não constrói casa de alto padrão? Eu estudei para fazer casa de qualquer tipo, né? E a experiência que eu tenho hoje, sim, antes, se eu recém-formada me desse uma casa de milhões para fazer, Quando você foi no começo lá que você pegou o cartão do seu pai fazer aquela casa lá, não tinha chance nenhuma de fazer uma de alto padrão, né? não tinha nenhuma. Hoje você já tem uma bagagem muito maior. Sim, até de saber tudo o que vai dar errado, assim, sabe? De você identificar o erro, porque às vezes eu falo assim, a gente forma como engenheiro e o cliente fala assim, não, você tem que saber de tudo. Só que até meu mestre de obra fala pra mim, Evelyn, você não é pedreira, você é engenheira. É diferente, então para de se culpar tanto, você é muito crítica com você mesmo, né? Só que assim, eu quero entregar pro cliente como se fosse pra mim. Por isso que a gente se dá muito bem com os clientes o resultado final. Porque eu gostaria disso. Então, o mesmo pedreiro que faz uma casa numa favela é o mesmo pedreiro que está fazendo uma casa de alto padrão. E eu exijo isso. Falo, gente, ali um porcelanato custa R$ 200 a peça. Lá no outro, não, é 15, R$ 12 o metro quadrado. Só que eu falo, gente, assim, ninguém merece ser passado para trás. Só que pensa comigo, uma pessoa de alto padrão, se ela não gostou da cor do rejunte, ela manda quebrar e refaz e faz de novo. Compra tudo de novo porque ela quer mudar. Mas uma pessoa que tá ali, que juntou dinheiro uma vida, ela não vai ter condições mais de refazer aquilo ali. Então, aí sim que tem que ser entregue a excelência. Então, a minha equipe entendeu isso. Então, eles, não importa, se é uma pessoa humilde, eles sempre vão tentar entregar o melhor de nós todos, sabe? Ah, com certeza. Hoje, você tem um plano assim para onde você quer estar, sei lá, em 2023, daqui 5 anos, daqui 10 anos, você tem essa visão, você trabalha isso assim, para onde que você quer direcionar, digna? Entendi. Olha, eu quero estar atendendo o Campo Grande inteiro, de uma equipe bem maior, tanto a equipe de escritório quanto a equipe de execução. Acredito que queria estar com uma parceria muito incrível com o poder público para poder atender ainda mais pessoas. E não atender só Campo Grande, mas pelo menos o nosso estado. Porque muita gente manda mensagem, Evelyn, eu sou aqui de Terenos, Evelyn, eu sou de Ribas do Rio Pardo, eu sou de Costa Rica. Só que não tem, a gente está ainda aqui em Campo Grande, como é a capital, já estamos tentando marcar o piloto, deixar tudo ok, organizando todos os erros para poder expandir. E não só reformar, mas como começar também a construir para o público, sabe? É o nosso sonho. Para obra pública você já trabalhou? Vocês trabalham em alguma coisa ou não? Não, a gente não trabalhou. A obra pública ela precisa de licitação, né? Você já estudou sobre, já andou pesquisando assim? Já sim, mas no meu caso, seria mais em questão de, junto com o poder público, criar recursos financeiros, linhas de crédito, para as pessoas reformarem. Por quê? As pessoas pensam muito no déficit habitacional. Tá faltando casa. Mas ninguém pensa na insalubridade de pessoas que já estão morando de forma que nada digna, né? Então eu falo para pessoas, para de olhar só para que tá faltando casa, mas tem pessoas morando de forma insalubre que precisa ser solucionado. De criar alternativas, enfim, tem diversos projetos que eu já criei e tô na expectativa de conseguir que alguém escute, né? Para poder a gente conseguir, pelo menos, começar alguns pilotos, né? Junto com o poder público. Não de reformar, eu falo espaços públicos, mas de criar projetos nessa área para diminuir a insalubridade aqui em Campo Grande. Entendi. Nossa, seria interessantíssimo. Assim, tem, igual a gente estava falando, de alma, né, do valor, da dignidade, eu acho que seria interessante o poder público ele ter esse olhar também, ele ter essa preocupação, Sim, né? sim. Que nem assim, quando eu fui para Brasília, no evento do Prefeitos do Futuro,
Eu achei incrível, porque eu falei, cadê todos os prefeitos do Brasil aqui? Tinha muito pouco, né? Só que as pessoas que estavam lá, elas estavam pagando para estar tendo toda a mentoria, ter acesso às novas tecnologias. Você já vê que a pessoa é diferente. Então, quando eu estava lá, que eu palestrei, vieram, assim, vários prefeitos e falaram assim, nossa, o prefeito dessa cidade deve estar muito orgulhoso, né? Vamos marcar... são pessoas muito de prefeituras pequenas, né? De cidades pequenas, de interior. Só que, assim, as pessoas querem fazer a diferença. Então, assim, tá faltando a gente conseguir, assim, uma parceria que o pessoal fala, não, eu quero desenvolver isso. Que eu não peço nada para Digna, mas sim, eu estou como cidadã me apresentando para os eleitores, né? Para as pessoas que votaram nessas pessoas, né? Então, assim, seria incrível. Vários projetos eu já criei e estou criando toda vez. Eu fico, nossa, e se eu fizesse isso? E se fosse para empresa privada para fazer isso? Só basta um empresário ou o poder público falar, não, é possível? É só escutar. Tem muita coisa boa acontecendo. Eu acho que assim, aqui em Campo Grande, como é uma capital, talvez seja um pouco mais difícil. Mas se Sim. você tentar, eu não sei se você já pensou isso, talvez expandir para interior, você teria pelo menos uma abertura um pouco mais fácil, né? Um prefeito, um secretário, ele é muito mais acessível. Sim. E de repente a gente estava falando aqui, as pessoas, os empresários, eles não querem te olhar, e aí chega em secretarias, por exemplo. No interior, acho que seria muito mais fácil. Sim, sim. Eu tô Você, tentando fazer isso. Hoje eu fiz uma reunião com os organizadores desse evento. Ela falou, Evelyn, faz o seguinte, esse novo projeto eu vou apresentar para alguns prefeitos que eu sei que pode querer aderir. Então, é uma ideia incrível. Então, me dê só vou fazer uma triagem, eu tenho um grupo aqui. E eu vou marcar uma reunião para você poder falar para todo mundo, sem ficar falando para cada vez para toda a mesma coisa, né? Aí criei todo o portfólio, toda uma apresentação explicando todo o projeto. Mas agora eu fui para essa visão. Estou indo tentando para uma prefeitura, uma cidade menor de interior, para rodar pelo menos um piloto, para depois a gente tentar apresentar para cidades maiores, né? Como a capital aqui. entendi. Obras privadas, você atende no interior também ou não? Só aqui em Campo Só Grande? que em Campo Grande, por enquanto, porque a logística de atender fora é um pouco complicada, né? Então a gente está, por enquanto, só aqui em Campo Grande. Aí, se der certo esse piloto fora, aí a gente vai começar a rodar, né? Entendi. Legal. Evelyn, gostei. Que bom. Muito obrigado você ter vindo aqui participar do nosso podcast. Muito obrigado você ter aceitado o convite, tá? Eu já falei, mas eu vou tornar a repetir. Eu acho que das pessoas que nós trouxemos aqui até agora e dos que eu conheço, o seu projeto, o seu trabalho, ele é o mais humano, sabe? Ele é o mais social, né? E como você está no começo ainda, eu desejo assim que você cresça, continue a crescer, cresça demais, que você possa impactar pessoas e também agora que você possa ampliar o seu network para o seu negócio ele caminhar com mais firmeza, né? Que você possa expandir mais os seus horizontes, profissionalmente e pessoalmente também. Nossa, eu agradeço, obrigada. E é isso. Para vocês também, eu desejo que seja o início de uma caminhada muito boa para escutar, contar várias histórias. E aí, sucesso é sucessão. É isso que eu coloco. Meu esposo falou para mim, Evelyn, sucesso é sucessão. Então, que a gente possa tá falando, que as pessoas possam estar escutando isso, né? E que não, estou aqui sentado, estou formado, estou parado. Olha o tanto de pessoa que está precisando de ajuda. Eu preciso de várias Evelyns no Brasil e no mundo para poder fazer a diferença, para a gente conseguir atingir o resultado final, que é alcançar o máximo ou todas as pessoas possíveis. E é isso. Obrigada e vamos continuar. Tem uma jornada muito grande para a gente atuar ainda, né? Obrigada. Obrigado você.